Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse é o nosso podcast Cultura Criativa e a gente fala muito sobre cultura corporativa, a gente fala muito sobre carreira, a gente vai falar muito sobre carreiras inspiradoras, pessoas fantásticas que fazem a diferença dentro do nosso ambiente de trabalho. E hoje aqui eu tô com uma pessoa muito especial, uma profissional ímpar, que a gente vai bater um papo, conversar muito sobre a carreira dela, sobre os desafios que ela vem desenvolvendo por mais de 10 anos. E hoje eu tô aqui com a Fernanda Passoni. Ela é Relações Públicas pelo UFPR, especialista em comunicação corporativa e ESG, tem mais de 10 anos de experiência na área como executiva e como consultora, e ela passou por algumas empresas como o Hotel Slaviero, Klabin e Mondelez Internacional. E hoje ela está há um ano na Liga, né, que é a antiga Copel Telecom. Fer, seja muito bem-vinda, é muito bom ter você aqui nessa conversa. Obrigada. Espero que a gente tenha aqui várias trocas super legais, bacanas e muito conteúdo importante para o nosso pessoal, para nossa audiência. Com certeza, eu super agradeço o convite, vai ser um prazer bater esse papo aqui sobre comunicação e todas as áreas correlatas. Legal, legal. Fer, e acho que já podemos começar falando um pouquinho, né, sobre você, né? Acho que você tem aí uma carreira bem extensa, né? Uma carreira de mais de 10 anos de experiência. Acredito eu que passou por vários desafios, né? Não é um, nem dois, nem três. Quando a gente fala de pessoas, é uma ciência que não é exata, o desafio está sempre em pauta. Mas conta um pouquinho da tua carreira, quando você começou, como é que foi, até chegar nesse momento que a gente está falando hoje de mais de um ano de Liga, né? Isso. Né? Como é que foi essa jornada toda aí, Fer? Perfeito, vamos lá. Bom, eu comecei minha carreira na AmCham, na Câmara Americana do Comércio, ainda como estagiária. E na época era uma oportunidade muito bacana de desenvolvimento, porque a gente tem muito contato com o mercado corporativo, com empresas de diversos segmentos. Então, assim como a universidade foi uma grande escola também, né, para ter esse repertório de mundo corporativo. Eu gosto de falar, de citar esse início de carreira na AmCham, porque eu cuidava de comitês estratégicos, eventos, né, desse mundo empresarial, e eu sentia muita falta de ter um grupo que discutisse comunicação. Legal. Não tinha na época, até tinha uns fóruns mais relacionados a marketing e vendas, mas a área de comunicação ainda não tinha. E aí eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha, lembro de levar para o meu gerente, assim, vamos fazer um grupo de comunicação e relações institucionais? Ele, será que tem demanda? Vamos fazer o seguinte, se você trouxer 10 nomes de profissionais de liderança das áreas de comunicação e relações institucionais, pode lançar. E dito e feito, eu me aliei a alguns profissionais que também abraçaram a causa, e isso foi lá em 2014. A gente conseguiu criar o primeiro comitê estratégico de comunicação e relações institucionais, então também foi, né, uma grande escola ali, eu super jovem. E é isso que eu ia até falar, né, Fer? Realmente, assim, super jovem, parece que o bichinho da comunicação te picou ali já, e você teve essa proatividade, e em um momento que a gente não falava muito sobre isso, não era muito comum, né? Hoje em dia é um pouco diferente, né? Mas há 10 anos atrás não se falava muito, e você teve essa coragem, esse protagonismo em provocar isso e a fazer acontecer, e talvez uma das primeiras conquistas, né, dentro da tua carreira profissional, né? Eu tenho essa lembrança com muito carinho e muita admiração também pelos profissionais que foram inspiradores para mim naquela época, né? Então, a Carmen Murara, né, que hoje está no Marista também. Então, tinha o GR Pecon, o Marista ali encabeçando esse comitê, e aí eu sei que durou uns bons anos, né? Depois entraram outros grupos, outros comitês, né, de outras iniciativas, mas é uma coisa bem gratificante. E aí, para seguir mesmo carreira em comunicação, né, que era meu interesse, comecei na Slaviero Hotéis, aí cuidando de toda a parte de comunicação interna, externa, bem generalista, né, foi uma super escola. Acho que trabalhar com serviços, assim, tem uma coisa bastante interessante da humanização, né, do contato com as pessoas, que foi bem interessante. E aí, o meu próximo desafio foi na Klabin, que eu me mudei para Telêmaco Borba, então fiquei quase 2 anos morando bem, né, no interior, uma experiência totalmente diferente, que eu tive muito próxima de realidades totalmente diferentes para comunicação. Exato. Então, operações muito peculiares, então tinha um atendimento em operações florestal, né, toda a parte florestal, e também fabril, porque ali na região tinham 2 fábricas, né, gigantescas.
Guardo com muito carinho também essa experiência como analista de comunicação interna institucional. E depois, pela Klabin, fui para São Paulo e mudou para o extremo, né? Virei Faria Limer. Por um ano lá em São Paulo, foi também muito rico. E aí, na Klabin também eu tive muita oportunidade de desenvolver algus projetos para o que a gente vai falar mais, né? Uma comunicação mais estratégica, então de olhar também para a comunicação, porque a gente produzia para a própria área de comunicação, para posicionamento da área, né? E buscar mais relevância e desenvolvimento da própria equipe. E aí, de 2019 até o ano passado, eu estava como coordenadora de comunicação interna na Mondelez. Então, mudei totalmente o segmento, né, indústria de snacks. E aí também, outros desafios completamente diferentes, que aí juntava indústria e varejo também, né, que foi um grande aprendizado. E agora, mais recentemente, um ano como head de comunicação interna na Liga, que é a antiga Copel Telecom, né? Mas a Liga oriunda aí de várias fusões e aquisições. Uma empresa bem, bem jovem no mercado. Super legal, né? E a gente vê, assim, realmente, acho que o que me chamou a atenção é essa mudança de segmento, né? Começa ali, né, na Michan, daí vai muito para o Hotel Slaviero, que daí vende o quê? Vende serviço, né? A parte de hospedagem. A gente tem toda a parte da Klabin, que é um outro segmento totalmente peculiar em relação ao que a gente estava trabalhando, e a questão da Mondelez, que é uma indústria de snack gigantesca, né? E dentro disso tudo, né, Fer, você olha assim, porque eu imagino que assim, a gente tem dores diferentes, a gente tem oportunidades diferentes dentro de cada segmento, mas a gente tem uma coisa em comum, né? Os desafios com pessoas. Né? Então, acho que todos esses segmentos, e inclusive Liga, que agora hoje é uma prestadora de serviço, né, na parte de telecom, tem essa questão de pessoas. A gente fala muito de pessoas, cultura. Como que você enxerga, qual que na tua visão, nesse aprendizado todo, nessa jornada, essa diferença, né? Assim, o que você percebeu, né? O que teve que fazer um pouquinho diferente? Ou era igual, ou não? Tudo que eu fazia de comunicação era do mesmo jeito? Não era? O que você ajustava? Porque pessoas é a base de tudo que a gente faz e é o coração da nossa área, né? A gente lida com pessoas, a gente lida com propósito, valores, conectividades. Dentro disso tudo, como que você vê? Você teve que adaptar muita coisa? Teve que entrar numa empresa, reseta tudo, começa do zero, ou não? Aproveitou outras coisas das empresas? Como é que foi um pouco essa transição, assim, em empresas? Eu acho que tem um elemento, assim, de muita riqueza nessa diferença de perfis e segmentos, que é você justamente pegar o que tem de melhor, né, de cada situação, de cada cultura, e levar para a próxima experiência, para o próximo contexto, né? Então, acho que é muito, muito válido esse intercâmbio de segmentos e estilos diferentes, né? Uma companhia familiar, depois uma companhia brasileira, depois uma multinacional, né? Isso impacta muito na cultura. Eu acho que o que impacta bastante, inclusive o trabalho de comunicação, é muito a forma do quão hierárquico ou não são as estruturas, né? Então, se você tem a liderança mais próxima ou mais distante, né? Se você tem os espaços para diálogo, uns espaços mais abertos para troca ou mais fechados. Então, eu acho que olhando para a experiência específica em comunicação e até mais precisamente comunicação interna, eu fui tendo vários aprendizados muito relacionados ao contato com a liderança, e aí como que a gente vinha apoiando essa liderança para uma melhor comunicação com os funcionários, né? Mas acho que tudo passa por aí, assim, quando você fala de relacionamento com pessoas, esse tom da liderança, né? Sendo que, como eu falei, né? Uma liderança mais próxima, mais distante, que dita, assim, como que vai ser aquela dinâmica. Eu acho que daí tem muito da nossa intencionalidade como profissional da área de orientar alguns caminhos para atingir esse objetivo. Exato, e acho que isso tudo faz parte, né? Esses são todos os caminhos que você foi traçando, construindo, que foi tornando essa profissional que você é hoje, né? Hoje, head de comunicação, né, da Liga, de uma empresa extremamente disruptiva, inovadora, que realmente veio, né, aparecer, está há 3 anos no mercado, né, Fer? Exatamente, mais ou menos isso, né? Isso, com a marca Liga. Com a marca Liga, né? Super recente, e até foi um desafio que eu tive muito prazer em assumir
assumi porque para justamente acompanhar esse crescimento e essas mudanças, né, em gestão e estrutura, então precisava consolidar uma estrutura de uma área de comunicação interna até para endereçar esses movimentos, porque aí até explicando um pouquinho melhor sobre a Liga, né? Muita gente conhece como antiga Copel Telecom, porque foi a Liga adquiriu o braço Telecom da Copel, mas ela também resultou de outras empresas. Então, tem a Horizons, né, que tem mais um tempo maior de mercado, que o foco era o segmento B2B. Então, a Liga tem muito essa herança também de ter grande relevância no mercado para empresas e para governo também, né? Então, até uma curiosidade, hoje a gente está em 86% das escolas públicas do Paraná, então é uma relevância bem grande. Não sabia dessa informação. É bem gratificante para a gente, assim, essa capilaridade em empresas e a própria parte governamental, assim, que a gente leva a conectividade para escolas, em todos os municípios do Paraná. E aí tem também a Nova Fibra, que foi uma aquisição, a própria Sercontel, que foi uma aquisição de uma antiga estatal no norte do Paraná, que é super relevante, é uma marca fortíssima para os londrinenses, né? Quem é de Londrina sabe. Então, esse mix de culturas de diferentes empresas, mais jovens, mais antigas, tem sido um desafio para a comunicação, porque a gente tem muito claro, assim, que é um perfil novo, é uma marca jovem, é uma marca que quer estar próxima do dia a dia dos paranaenses, né? Então, a gente tem muito esse posicionamento próximo do Paraná, porque é uma empresa de grande relevância no Paraná. A gente é a maior rede de fibra do Paraná, então tem muito disso, e a gente levar pela comunicação como cultura, uma cultura que seja aberta à inovação, a mudanças, uma cultura ágil e flexível, né? Então, legal. Até uma curiosidade, o nosso presidente costuma falar assim, nosso longo prazo é 3 meses. Então, vamos, né, olhar para os nossos planos e rever isso de forma trimestral para a gente conseguir acompanhar essa velocidade que o mercado de telecomunicações pede. E é engraçado, né? Eu gosto muito dessa fala dele, né? Que você trouxe aqui, né? O nosso longo prazo é 3 meses, né? Até lembra muito startup, né? Vamos fazer e errar rápido, né? Fail fast. Erra rápido, resolve, entende o erro e ajusta. E eu acho que talvez muito o propósito dele em trazer esse discurso, e não só o discurso, eu acredito que na prática isso seja muito acentuado por ele, né? Muito claro. Vamos fazer. Se não deu certo, vamos ter a humildade, o reconhecimento, ajustar o percurso, a rota e seguirmos o caminho. Isso é muito legal. E aí, falando assim, até mesmo quando passa, né, para todos nós paranaenses, que a gente vê realmente é uma empresa muito inovadora, vem com essa disrupção muito forte, né, no seu DNA. E a gente fala muito dessa questão de fusões, né? Como você bem colocou, né, Fer? Ela vem de aquisições, ela vem de fusões, mas aí que entra talvez o primeiro grande desafio, né, para nós de comunicação, que é o quê? A cultura corporativa, né? E aí o que é a cultura corporativa para nós? Uma coisa é a empresa, eu acredito que eu vou nessa linha, eu vou atuar dessa maneira, os valores, o que eu busco, a empresa dá um direcionamento. Mas quando a gente fala de cultura, o que é isso na prática? Isso é um mix de diversas e milhares de pessoas que vêm com seus valores, com as suas experiências, né, com as suas lições aprendidas, né? Você olha que a tua jornada, que jornada bonita, né, 10 anos, quantas coisas você trouxe de lá e que formou isso, né? Então, se você está na Liga hoje feliz, é porque você enxerga uma conexão de propósito, valores entre Fer e a empresa. Como que foi esse desafio, né? Com ter as aquisições, entrou pessoas novas de várias empresas, né? Você comentou muito até antes aqui da gente estar gravando, que tem muita gente da antiga GVT, né? Que era uma empresa relevante aqui em Curitiba, Paraná, de forma geral, né? Como que foi isso, Fer? Como é que foi esse trabalho de começar esse processo? Perfeito. Esse foi um trabalho que começou antes mesmo da minha chegada e foi um ponto que gerou muita discussão mesmo na equipe. Foi feito um mapeamento cultural mesmo antes da minha chegada, então para identificar alguns pontos fortes, né, que esse grupo já identificava como parte da cultura, mas esse trabalho foi usado como base para se desenhar mesmo qual é a cultura que nós queremos ter, né? Então, acho que para esse momento da companhia isso era importante. Então, né, muito mais do que
talvez reforçar alguma cultura que já fosse existente, a gente traçar aquilo que a gente queria. Então, aí foi definido 6 princípios de cultura, com base no que o negócio pedia. Então, paixão pelo cliente, transparência, protagonismo, né? Alguns comportamentos que a gente queria que estivesse refletido em tudo que a Liga fazia os colaboradores, né? Então, isso foi... pelo menos durante esse ano, né, repetido, assim, a exaustão para a gente correlacionar tudo que a gente fazia, né, eu tenho feito dos movimentos da companhia e, inclusive, comunicação com esses princípios culturais para gerar essa identificação. E é claro que nesse meio, né, nessa jornada, vai ter pessoas que vão fomentar essa cultura e caminhar, e vai ter pessoas que não vão se identificar com essa cultura, né, e vão acabar deixando o barco, assim, que é natural. É um processo de evolução, né, e isso, com certeza, acontece de forma muito, muito natural, muito orgânica, e faz parte de uma mudança, né, faz parte de um crescimento, né, tanto da empresa quanto do profissional, né. Perfeito, mas acho que um dos pontos que a gente tem, assim, em acordo, que faz parte do profissional da Liga, é essa abertura, essa flexibilidade para mudança e para, como você falou, né, errar rápido, corrigir rápido, essa transparência de você poder circular em todos os níveis sem barreiras, né, isso é muito interessante. É muito legal. E pela até a tua fala, Fer, até pelo ponto, eu acredito que a alta gestão, né, o C-level da companhia, está muito presente, está muito atuante nisso, né, trazendo muito fortemente a mensagem, se fazendo presente nisso, compartilhando esse conhecimento e ajudando a fomentar, porque eu vejo muito dentro desse time, né, do time de alta gestão da companhia, que eles têm que ditar o ritmo, né, como colocar, o porquê colocar, porque sim, parte deles, né, a comunicação, né, a cultura, ela tem que ser percebida, tem que ser sentida, e não apenas falada, né, não é chegar ali, nossa cultura é essa, nossos valores são esses, pendurou um quadro na parede e resolveu. Né? Não é, pelo contrário, é o oposto disso, né? Você talvez nem precisa pendurar um quadro na parede. Você tem que atuar, você tem que ver isso acontecer na prática, né? E a alta gestão fazendo isso, que me parece que é muito claro e acontece com muita frequência pela tua fala, eu acho que isso acaba inspirando as demais pessoas a continuarem trabalhando nesse propósito, fazendo sentido, e a cultura vai cada vez mais fomentando para o caminho que a empresa quer e que as pessoas desejam, né? Esse ponto é mesmo muito importante, assim, na Liga a gente tem o privilégio de trabalhar com uma liderança muito presente, muito próxima. Então, um dos trabalhos que foi feito por comunicação interna foi o redesenho dos fóruns de liderança, né, e os momentos de conversa da liderança com os times. Então, a gente tem a cada 3 meses a nossa reunião de resultados, que a gente chama de Mais Ligados, que é um momento de exposição de todo o C-level com 100% da companhia. Legal. Para alinhar, né? Mostrar como é que estamos, quais são os planos, os próximos passos desses 3 meses, né? Que é o nosso longo prazo. E com muita transparência, né? De forma muito acessível. Então, as pessoas mandam perguntas antes, né? Tem essa proximidade. E isso acontece com toda empresa. Então, tá lá o time de gestão, se leva da companhia, trazendo o resultado, né, aberto a responder perguntas. Lógico, tem as perguntas que são alinhadas de forma antecipada. Isso. Mas estão ali super dispostos a responder, trazer E até assim, se o resultado não foi bom, tem que trazer de fato a realidade, né? Para que juntos a gente possa mudar esse cenário, né? Ou se o resultado está indo muito bem, como a gente pode ainda manter ou até realmente, né, potencializar esses resultados, né? Perfeito. Aí está o grande valor de comunicação interna, né, Alexandre? A gente está ajudando a dar essa clareza, essa visibilidade para 100% da companhia. Hoje a gente tem um pouco menos de 1.000 funcionários, né, incluindo o Sercontel. Então, é um público bastante relevante. E a gente tem esse compromisso, até é muito legal, assim, nosso presidente é muito aliado da comunicação, o Wendel, né, ele faz questão de responder mesmo todas as perguntas, a gente usa uma rede social interna, então se nem todas as perguntas foram respondidas ao longo do evento, ele faz questão de gravar vídeo logo em seguida já, respondendo nominalmente, assim, então eles valorizam muito isso. E além dessa reunião que é para toda a companhia, a gente estabeleceu os fóruns mensais com a liderança sênior da companhia, e a gente considera gerentes acima, para alinhamento mesmo do dia a dia ali a cada mês. E
em seguida dessa reunião, o que eles precisam cascatear para os seus times, né? Legal. Então, aí a gente, com o apoio da Clima também, faz todo um enxoval de desdobramento desse conteúdo para os times. Legal. E tá muito claro que vocês olharam todos esses ritos e ressignificaram tudo isso, né? E aí conectaram um pouco na estratégia do negócio, de como vai trazer mais clareza, transparência, assertividade. E aqui eu quero fazer um link, um ponto muito importante e que me chamou muita atenção na tua experiência e formação. Você coloca lá toda a parte de comunicação, que a gente já viu que o bichinho da comunicação te picou já lá atrás e esse ímpeto, isso é muito legal. Eu falo porque a minha situação é muito igual. Acho que eu nunca tive um plano B, né? Meu plano A sempre foi comunicação, eu adoro, sou apaixonado por isso e eu nunca pensei em ir para outra área, né? Isso que é engraçado, e de lá para cá as coisas vêm dando certo, a gente vem conhecendo mais as pessoas, entendendo mais e se apaixonando cada dia mais dentro desse segmento, né? Então isso é muito legal. Mas além desse ponto, você tem a parte do ESG. E a gente falando muito de estratégia de negócio, alta gestão, estratégia, e eu vejo muita conexão, e aí você pode me corrigir, né, Fer? Eu vejo muita conexão na parte do ESG juntamente com comunicação e principalmente para potencializar resultados da empresa, onde a gente fala muito das questões assim, de governança, toda a parte de alinhamento estratégico, diretriz para resultados mais sustentáveis, contínuos e recorrentes. Me diz um pouquinho desse link todo, como você vê isso aí, Fer? Tô falando besteira, faz sentido, tá como é que é? Esse é um tema que é apaixonante para mim. Eu trabalhei em empresas que tinham muito forte esse viés para sustentabilidade, né, que motivou esse meu interesse na área de ESG, então busquei a especialização. E aí, durante a especialização, eu olhava e falava, cara, isso é pura relações públicas, né? Tá super conectado com o que eu via lá na faculdade, né? Então, começando até conceitualmente, né? Relações públicas, o relacionamento que você estabelece com seus diversos públicos, diversos stakeholders, né? Quando você olha para ESG, né, nessa perspectiva, principalmente olhando pela parte de governança, é essa comunicação, esse relacionamento que você precisa estabelecer, né? E aí eu acho que agrega muito ao profissional essa visão de comunicação, porque eu acho que são duas ciências, né? Tanto comunicação quanto ESG, que olham para o todo, que são áreas que tem que olhar o negócio como um todo. Então, né, eu não estou falando de uma área específica, daquele escopo, você tem que conseguir correlacionar, fazer todas as culturas do que uma área impacta na outra, o que um público impacta no outro, né, como que é essa relação de interdependência desse ecossistema todo, né, então eu sou bem motivada em juntar esses dois temas, assim, porque acho que são, né, de extrema relevância, e até por ser muito demandada como profissional de comunicação para falar sobre as temáticas, né, de ESG. Então, a gente dominar isso, acho que até fica uma dica, assim, para os profissionais de comunicação, que ESG é tão amplo que alguma frente sempre vai ter, né, essa correlação. Sim, e eu acho que o ponto que você colocou ali, Fer, eu acho muito legal. E eu vejo que é uma carência do nosso mercado, uma carência dos nossos profissionais, essa visão um pouco mais abrangente, além de comunicação, mas que ela paute um pouco negócio, né? E a gente sempre fala muito, o nosso profissional, o profissional de comunicação tem que ser estratégico. A gente escuta isso a torto e direito, né? Mas o que é ser estratégico? Como ser estratégico e o porquê ser estratégico, né? Então a gente muitas vezes fala, mas na prática a gente está fazendo quase uma commodity do nosso trabalho, criação, desenvolvimento e entrega. Como nós, como profissionais, devemos assumir essas cadeiras? O que a gente precisa, né, se desenvolver para poder preencher esses lugares que eu percebo muitas vezes que as empresas estão pedindo, mas os profissionais muitas vezes estão, não sei se acostumados, não sei se acomodados, ou talvez não tenham essa visão que comunicação estratégica tem que estar alinhada e conectada com o resultado do negócio, né? Perfeito. Eu acredito muito fortemente nisso, e pelo que você vem trazendo, eu vejo que você também está nessa linha, você está buscando muito isso na Liga, né? Com certeza, Alexandre. E assim, o que é a comunicação interna, se não a comunicação do negócio para os seus empregados, Total, né?
eu sempre brinco, assim, com o meu time. Tem coisas que não precisaria da existência da área de comunicação interna para acontecer, porque as pessoas se comunicam, quer tendo uma área estruturada ou não, né? Então, acho que a gente tem que atuar mesmo aonde agrega valor, que é a razão de existir de uma área de comunicação, né? Sim. Então, eu acho que é super importante a gente ter como foco principal e ter claro isso, assim, né? Se a gente for resumir um plano de comunicação estratégico numa página, esse plano tem que ser o plano estratégico da companhia. Então, como é que eu vou pegar esse... E eu faço assim, porque até eu costumo, nas empresas que eu trabalho, desenhar esse frame estratégico. Exato, né? Então, quais são os pilares de sustentação, quais são as prioridades daquele ciclo, né? Na Liga, a gente faz a cada 3 meses. Então, a lista, 10 prioridades que todo mundo tem que saber, tem que estar alinhado, entender que aquele objetivo precisa ser cumprido. Então, a comunicação, para ser estratégica, ela tem que endereçar essa demanda da companhia, né? O resto é resto. Não, e acho que assim, nossa, é tão bom a gente ouvir profissionais do mercado falando sobre isso, né? Porque é uma coisa que nós da Clima, a gente sempre tenta posicionar muito claro para o mercado a nossa visão em relação a isso, a minha visão particular, que realmente a área de comunicação que a gente via há alguns anos atrás, ou que só entrega a peça, ou que só entrega... tá com o tempo contado. Não dá pra a gente olhar mais para isso. A gente tem que, de fato, ser relevante para as pessoas de forma muito verdadeira, muito intensa e, consequentemente, ser relevante para os negócios, né? A gente precisa... Nosso movimento precisa mexer os ponteiros. Perfeito. Literalmente, né? Acho que esse é um ponto muito legal. E falando um pouquinho, Fer, acho que é aquela pergunta, né? O que nasceu antes, né? O ovo ou a galinha, ou como é que é? O ponto é... Para que área, de fato, a área de comunicação interna, ela deve responder? Isso é uma incógnita, a gente sabe que existem vários modelos, acontece muito mais, e a gente vê um pouco dessas questões de estrutura, priorização, né? Como que você enxerga isso, né? Como que você percebe nessa tua carreira toda, nessa tua jornada em diversas empresas, né? Se tem um melhor modelo, se não tem um melhor modelo, ou isso pouco importa, né? Como que você vê esse assunto, Fer? Legal, Ale. Eu acho que rende várias reflexões aí essa pergunta. E é uma coisa que acho que a gente tem que discutir mesmo enquanto profissional de comunicação, porque tem a ver com o espaço que a gente ocupa dentro da organização. E eu posso falar de experiências bem diferentes, né? Eu já estive em comunicação que esteve abaixo do marketing, numa diretoria de vendas, abaixo de RH e abaixo de relações institucionais, né? Relações públicas e governamentais, que foi o caso da Mondelez. E todas as experiências, acho que tiveram prós e contras, né? Mas trouxeram algumas visões, assim, que eu acho que dá pra gente tirar alguns pontos em comum. Primeiro, a área de comunicação interna tem que ser vista como uma área e não como uma atividade. Então, independente da diretoria que está abaixo, se na estrutura da organização, essa organização entende como uma atividade, como, né, um processo, ele pode ser uma função de qualquer profissional, né? Então, tem a pessoa de RH e comunicação, ou de marketing e comunicação interna. Cria-se aqueles puxadinhos, né? E que nunca se é visto como uma área estratégica. Então, acho que para começar, né, o ideal é ter esse conceito de área, independente do nível que essa área... Desculpa, Fer, eu super concordo contigo nisso. E assim, eu olhando um pouco assim, de agora para trás, eu vejo que isso vem mudando um pouquinho, né? Já vem a percepção vem mudando, a área vem ganhando um pouco mais de relevância, vem se tornando, não deixa de ser um pouco de um processo, uma atividade, começa a se tornar uma área, tudo bem, ainda áreas menores, um pouco mais reduzidas, mas já muitas empresas entregando grandes resultados, né? Com certeza. Até eu vi algumas empresas que têm a área de comunicação ligadas à presidência, que eu achei até interessante, né? Seria sensacional. Um modelo de benchmarking, assim. Eu sempre tive um pezinho atrás, uma resistência quando a área está embaixo de RH, que é a minha situação hoje, por um receio da área se tornar uma comunicação de RH, das temáticas de RH para os colaboradores. Existe essa parte também, mas a comunicação interna tem que endereçar, como a gente acabou de conversar, os temas da organização como um todo, né? E aí hoje eu respondo direto para a nossa head de recursos humanos. E aí ela tem essa visão totalmente próxima, né? Nossa VP, então, traz muito isso desse olhar integrado do negócio, incluindo os temas de gente de gestão,
Mas a minha autonomia, né, como head de comunicação, é transitar mesmo em todas as áreas do negócio, apesar de estar plugado na diretoria de gente e gestão, né? Então, o meu tempo é muito dividido para o negócio, não só por uma área. Eu acho que esse é um aprendizado bacana, assim, que acho que outras empresas também têm praticado isso, né, nas nossas trocas. Então, acho que independente da área que se está, quão mais próximo você puder estar dessa alta gestão, mais resultado, mais eficiente vai ser o trabalho de comunicação, porque é inevitável que a gente tenha uma visão um pouco míope ou limitada quando se está muito abaixo de uma área, de uma estrutura. Você acaba, às vezes, deixando de olhar outras temáticas, né? E tem um ponto que eu gostaria de comentar também, que eu acho que é uma dor para muitos dos profissionais de comunicação. Em geral, os times são muito enxutos. É difícil a gente ver uma empresa que fala assim, nossa, a gente tem, né... 30 pessoas na equipe, né? As equipes de comunicação são enxutas. Então, isso é mais um motivo para a gente ter muita clareza daquilo que é prioridade, que só uma área de comunicação corporativa pode endereçar. Então, tentar desapegar um pouco daquilo da comunicação com C minúsculo, vamos dizer assim, que é a comunicação que tem que acontecer área a área, pessoa a pessoa, e a gente ter a nossa própria agenda enquanto área de comunicação, já que são áreas enxutas, então focar, né, mesmo, priorização para, né, desapegar da velha história da pastelaria, que eu acho que a gente tem que superar, virar logo essa página. Né? Como é difícil, hein? Mas isso é muito legal, e esse exemplo que você trouxe, até trazendo um pouco da minha carreira lá atrás, né, teve há alguns anos atrás, poucos anos atrás, não tantos assim, eu tive reporte de comunicação, eu era gerente de comunicação em uma empresa específica, e eu tinha o reporte inicial para o diretor de RH. Muito parecido hoje como você está. E de um tempo passou, foi indo, e o meu reporte foi diretamente para a presidência. E aí você falou muito bacana, e realmente, assim, foi poucos casos que eu vejo, assim, que a gente entende, a gente vê que muitas vezes a presidência está muito participativa, está ali, opina, tá muito próximo, mas o reporte direto, assim, poucas vezes eu vi e gostaria de ver mais no mercado. Mas trazendo essa minha experiência, quando eu deixei de responder para um diretor de RH, que inclusive foi sensacional, aprendi muito com ele, foi uma pessoa que hoje é super meu amigo e me inspira até hoje. Mas quando eu entrei eu comecei a responder para a presidência, parece que o nível da nossa conversa mudou. Sabe? O nível de discussão, o nível de preocupação. Eu não falava mais de canal de divulgação, eu começava a falar de estratégia de negócio. E a estratégia de negócio, eu como comunicador, eu tinha que começar a estratificar aquela visão dele, a visão do negócio, modelar e tornar isso palpável na parte tática. Como eu vou disseminar, como gerar resultado, como medir. Eu nunca tinha medido o que eu fazia. Eu fazia por fazer. O que tá? As pessoas gostam, tá legal, tá bacana. E a partir desse momento, quando você fala com essa característica de perfil, esse público, né, um CEO, um executivo, começa a vir. Porque tá dando certo? Não tá dando certo? O que a gente tá fazendo? E eu comecei a olhar para medir o que a gente fazia. Que entrou um outro desafio, né? Que a gente já fala um pouquinho sobre isso, né? Mas como mudou na minha carreira profissional e como foi um crescimento para mim em termos profissionais, sabe? Então isso, eu sou muito grato, né, por isso, porque realmente sim, mas isso mudou realmente o Alexandre, que era antes, né, o Alexandre comunicador, tal, pro depois o antes e o depois. E realmente, não é fácil, é muito puxado, os resultados, assim, você trabalha muito por resultado, muito, e assim... Se eu falar assim, só coisas boas, é maravilhoso, mas a pressão é muito maior. Sim, é muito maior. Mas para mim, assim, foi um divisor de águas. Eu espero que aconteça mais isso no mercado, perfeito. Ou no teu caso especificamente, né, que ele tá muito envolvente, o seu tá muito envolvido, traz ideias, isso é fantástico. Então, o que eu falo até para nossa audiência que está nos vendo, né, se tem essa situação nas suas empresas, aproveitem essa conexão com o CEO, vai extrair o que é melhor, o que ele pensa, por que ele quer isso, questionem, né? Acho que o primeiro ponto, eu sempre falo, né, Fer? Primeiro ponto, a gente tem que ser interessado. Vai atrás, pergunta, questiona, não entendi, não tenha vergonha de falar que não entendeu. Mas eu tô com o CEO, não interessa, eu não entendi. Depois que você entende tudo mais, você vai se tornar o quê? Interessante. Então você tem a informação, você começa a se tornar interessante. E depois disso, você vai ser relevante para o negócio. Aí vão perguntar a tua opinião em relação àquelas atitudes, o que eles acham, essa ação. E aí começa as coisas mudarem, né? Então isso eu falo muito eu gosto muito porque foi muito
a minha trajetória foi muito próxima a isso aí. Que legal. Que pra mim mudou muito, né? Então você falando agora me lembrou, falei, pô, que legal, acho que vou ter que trazer isso aqui porque é bacana, né? Mas é muito bacana, muito legal. E falando um pouquinho, Fer, aqui a gente falou sobre sobre as questões de cultura, sobre a questão da liderança, né? E eu vi muito aqui que a gente fala sobre a infoxicação das informações, conteúdo para tudo que é lado e tudo mais. E eu sei que vocês fizeram algumas movimentações, né? Reduziram canais, diminuíram, porém estruturaram melhor muitas coisas, reduziu a cadência e o volume, mas ganhou mais engajamento, mais assertividade. Como é que foi isso aí? É isso, Ale. Acho que tem a ver com o que a gente estava falando antes também, que é essa questão de foco e priorização, né? A comunicação interna atuar de fato como curadoria de informação, de conteúdo, e num ambiente, num contexto em que a gente está sendo bombardeado de informação de todos os lados, né? Sim. Então, eu acho que o desafio das áreas de comunicação interna hoje está muito mais em filtrar e traduzir do que produzir esse conteúdo, né? Porque é dar foco, dar clareza. Então, acho que aí está o grande desafio, porque a gente pode ter um processo, uma mecânica muito bem estruturada de produção de conteúdo periódica, e às vezes a gente acaba ficando refém do próprio processo de produção de conteúdo, e aquilo não dá nem tempo das pessoas consumirem e assimilarem, né? Porque a gente não tem mais a divisão, né, Fer? Hoje, dentro da empresa, você já tem um monte de concorrência. Redes sociais, o WhatsApp, o cara tá ali respondendo e tudo mais. Saiu da empresa, está sendo bombardeado por milhares e milhares de informação. Seja um podcast, tá falando para um podcast aqui, mas depois entra um anúncio, entra não sei o que. É tanta coisa que a gente não consegue dividir mais, né? Exatamente. Acho que é por isso a gente também tem que ter muita clareza das métricas mesmo de alcance da audiência, né? Então, desde esse acompanhamento mais tático, assim, esse conteúdo tá chegando para a audiência, até o acompanhamento de resultado mesmo, né? Então, dando um exemplo de mensuração, eu já tive experiências, por exemplo, de fazer um podcast, né? E aí tem toda uma empolgação do time de comunicação, né? Vamos fazer podcast, super legal, tá super em alta. Só que você tem um elemento também de interesse das pessoas. Então, sim, diferente do Cultura Criativa, que tem, né, muitos profissionais ouvindo porque estão interessados no tema, nem sempre na comunicação interna você tem aquela audiência garantida. Então, às vezes, a gente tem um esforço gigantesco, isso em outras organizações, tempo, dinheiro dedicado, recurso para uma audiência baixíssima percentualmente, né? Então, acho que a gente tem que ir fazendo essas métricas para tomar decisões rápidas, né? E não deu certo, né? Passar para a próxima. E aí, falando desse cuidado com a infoxicação e curadoria, né? Eu acho que aí entra uma virada também que a gente vai falar um pouquinho mais, que é a gente apostar as nossas fichas naquilo que dá mais resultado em termos de eficiência, de eficácia de comunicação. Então, eu gosto muito de um frame que é uma escadinha, né? Conforme o nível de estímulo à comunicação e qual é o resultado, o engajamento, o impacto que se tem. E aí, lá tá os canais. E-mail, comunicado, WhatsApp, né, com um alcance muito... um alcance limitado, porque depende de interesse, né, de uma proatividade da audiência. E aí, no topo dessa escada, você tem a comunicação olho no olho, o one-to-one com as lideranças, né? Que essa não tem erro, é imediato o resultado, né? Então, um exemplo bobinho, a gente tem que fazer um processo de pesquisa de clima. A gente pode mandar 10 e-mails falando, o último dia. Se o gestor vai falar para sua equipe, pessoal, preciso que vocês respondam até amanhã. Resolvido, né? É muito eficaz essa comunicação de liderança. Então, acho que isso ajuda muito a gente priorizar o que precisa ser comunicado e por quais meios, pensando em reduzir essa infoxicação. E acho que, fazendo um link aqui bem legal, e eu concordo muito contigo, sabe? Até falando um pouco, você falou da questão do podcast, que talvez não tenha audiência. Na minha visão, acho o grande ponto e talvez o fator que não gera o sucesso esperado, muitas vezes é a falta de entendimento, por que a gente quer fazer isso? Qual que é o objetivo? Aonde que a gente quer chegar? E o que a gente quer extrair dessa iniciativa? E a partir disso, com isso muito bem claro, definido, é montar o quê? Um planejamento. E o que acontece muito com nossas áreas, né? É o famoso planejação. Sai fazendo.
pensa 1 minuto e já quer executar, e é aquele negócio que faz 90% de esforço para 10% de resultado. Então, o que eu coloco muito aqui, e até usando, né, aqui o Cultura Criativa, né? Qual que é o nosso objetivo? O que a gente quer? Por que esse movimento existe? Primeiramente, para conversar com pessoas interessantes, inteligentes, disruptivas de mercado, que é o caso agora, uma conversa muito legal. Segundo ponto, a gente se sente no papel como uma empresa especializada em comunicação corporativa, cultura corporativa, em educar o mercado, para que a gente consiga olhar de maneira diferente, provocativa e que mude essas ações. Então, o que a gente quer? Viralizar? Não, nosso assunto é nichado. É realmente, para quem está na nossa audiência, são líderes de comunicação, né, executivos de comunicação, ou até mesmo estudantes que querem, né, entrar nessa carreira, que tem essa aptidão. Então, acho que é muito o que a gente quer. E muita gente faz um monte de coisa, mas não sabe aonde a gente quer chegar e o porquê que a gente quer chegar nisso, né? Então, acho que esse é um ponto de reflexão, um ponto importante, que tem que acontecer em qualquer situação dentro da nossa área, seja numa iniciativa de comunicação, seja numa grande campanha, ou seja numa ação, uma campanha de cultura 360, um negócio gigante, né? Então, acho que o que falta muitas vezes é um entendimento claro do que a gente quer e o porquê que a gente está fazendo aquelas ações. Perfeito. E Ale, até respondendo um pouco melhor sua pergunta, de forma até mais prática, sobre como que a gente lida com, né, essa curadoria e redução no volume de comunicações, com base também uma experiência que eu tive na Mondelēz, onde a gente reduziu em 80% o volume de e-mails e dobrou a audiência, dobramos a audiência e sustentou essa audiência num patamar ideal por mais de 1 ano e meio, aí, né, até o tempo que eu estive lá, isso se manteve. Então, assim, para nós foi muito uma prova de que volume não tem a ver com, né, a qualidade de como as pessoas recebem aquela informação. Então, eu vim muito com essa premissa, né, para a Liga também, de vamos fazer pouco e fazer bem feito, né? Então, qual é a nossa comunicação? É uma newsletter semanal. Toda segunda-feira a gente tem esse compromisso de já compilar para toda a organização tudo que ele precisa saber naquela semana, né? Então, por meio de lembrete, notícia, vídeo, né? Fica tudo compilado. E aí, acho que a gente tem que ter muita clareza do que é comunicação corporativa e o que é comunicação operacional funcional, que pode ser comunicação das próprias áreas. Então, acho que até fica uma dica, assim, coloquei uma linha de corte muito bem definida, assim, até onde vai a comunicação corporativa, que é onde a gente pode agregar, de fato, né? Avisos da área, um aviso de manutenção, de um sistema de TI, Isso as próprias áreas podem comunicar. Então, né, eu sinto às vezes alguns colegas ainda têm um apego, assim, mas aí vamos escrever, vamos fazer um negócio horroroso, vai sair um erro de português, mas não tem problema, porque isso acontece quer tendo uma área de comunicação ou não. É super pertinente, Fer, isso que você colocou, e realmente sim, é uma fotografia muito, assim, super atual, porque acontece, e as pessoas estão querendo fazer isso, mas não querem desapegar. E eu acho que o grande desafio da área de comunicação não é proibir que as outras áreas comuniquem. Pelo contrário, acho que a gente tem que entender que o papel da área não é comunicar. O papel da área é definir as estratégias e conseguir disseminar esse conteúdo para uma liderança comunicadora inspiracional. É fantástico, é um canal que funciona muito bem. E não é nem um canal a liderança, a soft skills desse líder tem que ser muito isso, tem que estar parece já programado, ele tem que ter essa aptidão de passar informação, ser inspiracional, conectar as pessoas com o que ele está colocando e fazer o link entre a empresa. Então, acho que isso que a gente tem que olhar e falar assim, gente, vamos desapegar nisso, vamos preparar, se vai ficar ruim o material, se o comunicado não vai ficar assertivo, que está fora do padrão de linguagem, ou não está cumprindo o brand, está fora do brand, a cor, ok, o que cabe a nós? Orientar, desenvolver esse pessoal com padrões, enfim, até desenvolver tecnicamente para que consiga ter uma comunicação assertiva e que se torne um aliado da nossa área de comunicação. E não que tenha essa concorrência. Não, você não vai mandar quem manda só é a área de comunicação. Não, ajude isso, promova isso, defina processos e padrão para que isso aconteça de forma coordenada e orientada, né? É isso, a gente tem que atuar em dar as ferramentas e os instrumentos para que essas áreas se sintam empoderadas a comunicar, mas da forma correta, nos canais corretos, com a periodicidade correta. Exatamente, né?
E você fala muito assim, né, Fer, você trouxe esse exemplo fantástico, foi da Mondelez que você colocou, né, que vocês reduziram, né, um monte, a quantidade dos comunicados, né, e tiveram uma audiência muito maior, né, um retorno muito bacana, e você trouxe até dados, né, 80%, né, como que você mede isso, como que você mediu, ou como que hoje você faz na liga, você tem algum instrumento, alguma ferramenta que te dá essa visão, que você consegue tangibilizar um pouco o que a gente faz e gera dados, insights para você, porque, beleza, gerou dado, e em cima disso eu vou começar a atuar de maneira um pouco mais assertiva, estratégica, né, hoje você tem alguma linha que você segue, que você olha muito na liga, como é que é isso aí? Eu costumo focar naquilo que a gente consegue ter algum tipo de mensuração, né? Então, de preferência, a gente extrair, no caso da liga, a gente usa os próprios sistemas da Microsoft, que já oferecem algumas métricas, né, de acesso das pessoas nesses conteúdos, tanto em arquivo como nos próprios conteúdos publicados, né, como matéria, vídeos, né, vídeo é uma métrica que eu gosto de ver bastante, porque é um esforço adicional, né, você preparar, então eu gosto de estabelecer alguns percentuais ali que a gente considera que entregou bem, né, aquela mensagem. No caso da Mondelez, por ser uma empresa global, a gente tinha globalmente uma ferramenta de envio de comunicados que aí tinha métricas no próprio ambiente do e-mail ali, né, de quantas pessoas estavam consumindo, abrindo aquela informação, quanto tempo ficavam naquela tela, né, então... Não sei se respondi tua pergunta. Não, respondeu e achei super legal, né? Mas acho que o grande ponto, em cima desses dados, você provavelmente estratificava para poder... Opa, peraí, o que esses dados estão me dizendo, né? Quais tipos de ações ou comportamentos eu preciso fazer para me tornar mais relevante ou para estar mais conectado com a estratégia do negócio, porque ali são dados mais táticos. Isso, né? exatamente. Abertura, visualização. Então você vai conseguir entender, então se eu mandar comunicados para o meu time operacional dentro de uma janela do meio-dia e meio até 2 horas, eu tenho uma audiência melhor. Ok. Mas por que tem um audiência menor? O que está acontecendo na prática? E essa análise também é muito bacana fazer, porque a gente vê que muitos dos profissionais, eles olham esse dado e isso se estabelece como um padrão final. E pelo contrário, isso deveria ser um meio para começar a provocar e aí muda as atitudes, né? E o que vocês fizeram com muita maestria, para garantir que a audiência se permaneça, né, ativa e relevante, né? Não é só o entendimento, é a mudança da realidade de algumas coisas. Redução de canal, redução de volumetria, de material, ou criar novos canais que estejam aderentes com a realidade dos times. Né? Perfeito. Eu acho que tem esses dados que é só a equipe de comunicação mesmo tem que olhar diariamente para nos apoiar na tomada de decisão tática. Funcionou, não funcionou, vamos por aqui, esse conteúdo flopou, ninguém tem interesse, vamos ter que achar alguma outra forma de levar, né? Mas acho que tem outros dados que a gente pode intencionalmente ajudar a criar para endereçar mesmo o que a companhia está pedindo, né? Em termos de cultura, de resultado, né? Então, acho que tem algumas métricas que não são próprias da nossa área, mas a gente utiliza muito na liga, né, como métricas que a gente, né, compactua ali para tentar mudar algum resultado, né? Então, pesquisa de clima, a gente tem 2 ciclos anuais e aí comunicação, em cada fórum a gente tem alguns pulses que suportam, né, esse termômetro de como que está a percepção dos colaboradores, né? Então, a gente tem uma métrica de confiança na liderança a cada reunião de resultados, né? Então, a gente vai acompanhando essa evolução. Eu acho que esse tipo de indicador é bem valioso para o negócio e para a alta gestão, né? Legal. Bom, e falando em liderança, eu acho que aqui é um tema muito relevante para as empresas, para as pessoas. Acho que a liderança, a cada ano que passa, ela é mais estratégica para os negócios e para as pessoas, né? Hoje não existe, né, um negócio sustentável, um negócio rentável, se a gente não tem pessoas boas, conectadas com a gente, com a mesma ideia, com os mesmos propósitos, com os valores muito bem alinhados, né? E negócio não se faz sem pessoas, né? A gente fala, não, mas comenta muito da inteligência artificial. Não vai, eu particularmente não tenho nenhum receio em relação a isso. Eu entendo que ela vem para otimizar o processo, ela vai otimizar o processo, pode substituir funções que são repetitivas, você faz sempre aquilo. Aí acho que tem que otimizar mesmo, né? Mas olhando aqui como eu falo do papel da liderança,
cada ano passa, essa liderança ela se torna mais complexa. E na minha visão, até mais admirável. Por quê? Eles têm que ser, de fato, né, uma pessoa que inspira os demais a promover resultados, a se conectar, a ser uma pessoa, né, diferenciada dentro da organização. E hoje, assim, como que você vê assim, essa comunicação, essa liderança comunicadora, essa liderança inspiracional na Liga? Vocês têm alguns programas que você desenvolve essa liderança? Não tem? Ou no processo já de recrutamento, lá atrás, tem algumas soft skills que são importantes, que a gente não abre mão disso. Como é que você faz para formar essa liderança e garantir que essa liderança, né, contribua com o processo todo de comunicação e ajude a empresa a chegar nos resultados almejados? Perfeito. Eu acho que tem uma via de mão dupla aí, do quanto que a comunicação ajuda a liderança e quanto a liderança retroalimenta a comunicação, né? Um depende do outro. Depende do outro, exatamente. Na Liga a gente tem uma parceria muito grande entre comunicação interna e DHO, né? Desenvolvimento Humano Organizacional, para preparar essa liderança inspiradora e comunicadora. Então, tem os programas de desenvolvimento, né? Escola de líderes, líderes do futuro, tanto para líderes sêniores quanto líderes em preparação. E aí tem os fóruns e rituais que eu comentei, né? De comunicação para a própria liderança. A gente tem a reunião mensal, que é o Deu Liga Liderança, e a gente tem algumas ferramentas depois para acompanhar esse líder nessa jornada de ele também estabelecer esses rituais com as suas próprias equipes. Então, isso hoje na Liga já é algo mandatório da função, faz parte da função, eles são exigidos, cobrados por isso. A gente tem uma liderança sênior de cerca de 50 pessoas, em que a gente criou essa comunidade em rede mesmo para troca, para eles entenderem que eles são a comunidade que vai transformar a companhia e vai levar a companhia para o patamar que a gente quer. E aí, comunicação tem que estar, né, junto, suportando esse processo. Até esses dias eu vi um post da Camila Maestrovics do TikTok, né? Que eu acompanho no LinkedIn, eu achei genial, assim, e mexeu muito comigo, porque eu adoro o termo liderança comunicadora. A gente até tem esse grupo na Liga, que é o grupo de liderança comunicadora, e aí ela colocou alguma coisa lá, bastante polêmica, assim, liderança comunicadora não existe, alguma coisa assim, mas vou plantar aqui. Eu falei, nossa, daí que será que ela vai falar? E aí ela trouxe um insight, assim, que eu achei muito interessante, que ela traz assim, gente, liderança já é comunicação, não deveria a gente nem estar falando disso, porque deveria ser o básico, né? Deveria ser o básico. O líder já tem que comunicar e, né, basicamente o papel do líder. E eu achei muito válida a reflexão, e aí pensei, né, que tem, assim, os dois lados da moeda, mas que, infelizmente, ainda a gente não tem isso superado, né? E como profissional de comunicação, a gente tem muita clareza de que a comunicação mais eficaz é aquela que vem via líder, e eles que ditam o tom, eles que ditam a percepção cultural que as pessoas têm sobre a empresa. Então, normalmente, quando você avalia uma empresa, você está avaliando sua gestão, Sim. né? Então, não tem como a gente desconsiderar a importância, a relevância desse trabalho que tem que ser feito em parceria com as áreas de RH, claro, né? Mas para desenvolver essa liderança do futuro, né? Que seja essa liderança que um dia a gente nem precise mais falar, porque é como se fosse um pleonasmo mesmo, né? Se você realmente está exercendo uma função de liderança, é inerente da função você ter uma boa comunicação com suas equipes. Mas hoje a gente ainda vê que a gente está nessa curva de aprendizado, de ensinar mesmo como faz em que momento, né? Você não pode deixar perder o timing dessa informação. Reúna a sua equipe, faça com esse tom. É uma coisa meio babá de líder? Sim. Às vezes a gente pegar na mãozinha, mas pior que dá resultado. Pior não, né? Melhor, mas acho que... Não, e uma coisa que você trouxe aqui, inclusive até fica uma dica, né, para o pessoal que está nos assistindo, não só para líderes, mas no caso aqui no exemplo que a gente está trazendo são líderes, é que a gente tenha a proatividade em querer mudar. Acho que esse é um fator determinante, né? Como a Fer trouxe aqui. Ela tem essa iniciativa, né? A Liga tem essa iniciativa, né? Ela dá subsídios para que o líder se desenvolva, dá todo o apoio, suporte, orientação, mas cabe muito a ele esse protagonismo, né? Em querer ocupar tal posição.
de ser relevante, de trazer informação, de ter essa importância corporativa, ser percebido como um líder inspiracional, comunicador, facilitador, enfim, né? Então, acho que esse é um ponto muito legal, que muita gente fala assim, porque a empresa não treina, ou a empresa não aquilo. Não, mas peraí, será que 100% é responsabilidade da empresa? E aonde que está a tua responsabilidade em termos da tua carreira, teu profissional, teu desenvolvimento? Então, esse ponto que você trouxe, né, na tua fala, eu acho muito legal e acho muito correto, muito justo. Eu acho que é uma obrigação, é uma prioridade compartilhada. O líder, ele tem que buscar esse caminho, ele tem que ser protagonista da sua própria carreira. Não só o líder, acho que todos, né, que estão no mercado de trabalho têm que buscar isso, né? Mas a empresa também ser uma facilitadora, orientar, facilitar esse processo, tornar essa jornada mais fácil, alinhada e, obviamente, se conecte com os resultados, com as ideias ou objetivos da empresa, né? Então, isso é muito legal. E a gente, às vezes, percebe que é sempre uma cobrança unilateral da empresa. E as pessoas ficam numa zona de conforto e aí acaba não sendo relevante ou até se desconectando do propósito da empresa. Não é para mim, não vou crescer, não sei o que, e acaba perdendo a relevância e perdendo a conectividade com a empresa, né? Perfeito. E acho que esse ponto que você traz também me trouxe aqui um insight de que às vezes a comunicação interna também cobra muito dessa liderança, né? Então, porque a gente tende a ter um olhar sobre o todo, todos os funcionários, né? Para a gente atingir essa massa de colaboradores, a gente precisa de uma liderança que cascateie. Então, a gente fica focando em cobrar. Já cascateou, né? Só que essa liderança é um grupo muito estratégico de interesse nosso também, para que a gente saiba se comunicar da melhor forma com esse grupo. Sim. Então, acho que a gente tem que olhar também como um canal, mas não só como nosso público-alvo. Então ter essa... Eu acho que, e até falando de alta liderança, assim, a gente desenvolver essa competência em comunicação, de se comunicar com esse público específico, porque a gente, né, tem várias técnicas para se comunicar com operações, né, como que a gente chega aos times de campo, de loja, a diversidade de perfis que a gente tem dentro de um público, mas essa diversidade de comunicação com a alta gestão, que é quem toma as decisões, quem, né, toca o bumbo ali para fazer as coisas acontecerem. Então, é muito estratégico que a gente dedique parte da nossa agenda também, enquanto área de comunicação, para conversar com essas pessoas. Com certeza. Que eles que vão, né, fazer o ponteiro girar. E não só o conversar, mas o estar próximo. Eu super concordo com você nisso aí, porque realmente a liderança, quando a gente fala uma liderança comunicadora, ela tem que estar alinhada com o que a gente espera em termos de resultado da empresa, diretrizes, estratégias. E a gente tem que buscar esses líderes se tornar um parceiro de negócio, né? Para que juntos a gente ganhe força, porque hoje em dia a gente não faz nada sozinho, né, Fer? Hoje, uma pessoa não, a gente tem que se juntar com pessoas melhores do que nós, ou com habilidades diferentes, que a gente se torne cada vez mais interessante, mas essa junção de pessoas, ela tem que ter um objetivo claro e um caminho muito específico e determinado, né? Então, isso é muito legal colocar, e eu acredito assim, olha, de olho fechado, que esse é um dos grandes segredos que a gente acaba não aproveitando nas empresas. E eu sei, eu não estou aqui também querendo trazer um mundo utópico, né? Mas veja, não, eu sei do dia a dia, eu sei que é corrida, eu sei que era cliente cobrando, questionando, tudo mais. Mas é aquilo que eu falo, a gente às vezes tem que parar um pouquinho e pensar numa estratégia e não só executar, porque senão a gente entra nesse looping eterno de execução. Quando a gente vê, passou 3, 4, 5 anos e a gente está no mesmo lugar, né? E falando um pouquinho, Fer, eu queria trazer um pouco sobre tendências, né? A gente fala muito sobre tendências, aquilo, isso é disruptivo, isso aqui vai mudar nosso cenário, isso aqui... Eu particularmente acredito que a tendência ela deve ser analisada com muita cautela, né? Às vezes a gente tem que entender que existem coisas simples que geram muito mais resultados, como você colocou. Você fez pequenos ajustes que geraram grandes resultados, né? E quando a gente fala de tendência, a gente sempre está associando as questões tecnológicas. Exato. Eu vou colocar isso, vou colocar aquilo. Peraí, você entende muito bem a necessidade do teu público, porque às vezes, dependendo da situação, um SMS ele é muito mais funcional e muito mais prático e muito mais, talvez, até inovador, inclusive, do que uma outra ferramenta disruptiva que não vai ter acesso nenhum e não vai atender as expectativas do público. Ou seja, a gente apenas se preocupando com a informação e não em criar um processo de comunicação via de mão dupla, né? Eu falo, eu escuto,
né? Como que você vê isso, né? De toda essa tua jornada dentro da Liga, né? O que vocês estão olhando, assim, daqui para frente? Como que você enxerga essas conectividades, a inovação, seja em processos, seja em sistemas, seja em tecnologia? Como que você vê esse movimento daqui em diante, assim? Perfeito. Eu não vou nem falar daqui a anos, tô falando daqui 3 meses, então, né? 3 meses, longo prazo. Longo prazo. Bom, tem uma questão, assim, de tendência e que, na verdade, é uma coisa cada vez mais urgente, que passa por essa frente de tecnologia, que é a gente ter mecanismos que facilitem a segmentação da comunicação, né? Então, eu acho que tem empresas que já superaram isso, né? Já tem isso muito bem estabelecido, mas, de forma geral, acho que ainda é um limitador, assim, que a gente tenha facilidade para mandar a comunicação certa, na hora certa, para o público certo, né? Então, ter essa facilidade de segmentação ali por audiência. Então, é algo que a gente tem olhado e pesquisado para facilitar o nosso dia a dia. Mas, como você falou, acho que tem coisas que extrapolam, assim, a tecnologia, né? Que a gente tem que estar sempre aprimorando e olhando para o futuro. Eu acho que a comunicação em rede, que é algo que, né, não é nada novo, mas como muda muito, né, essa velocidade de mudanças faz com que a gente precise transitar bem e entrar nesse ecossistema de comunicação, né, de forma a usar essa rede ao nosso favor. Então, talvez criar, né, esses grupos de discussão, de cascateamento, de agentes de comunicação, que a gente possa disseminar de uma forma muito mais fluida e natural, né, as coisas que acontecem. Então, acho que de tendência mesmo dos 3 meses da Liga, né, a gente não está olhando nada assim muito grandioso ou ambicioso, porque a gente entende que cada dia, né, cada passinho já é uma conquista importante aí, mas acho que a gente olharia muito para essas duas frentes, assim, de continuar investindo na comunicação em rede e quanto melhor a segmentação que a gente conseguir fazer, melhor. E você já vem, né, nesse desenvolvimento, por exemplo, ressignificando muitos ritos com liderança, que você falou, ou outros processos internos, porque a tendência não é só a questão de sistema, né, como você colocou, mas talvez o que a gente já faz, como a gente pode melhorar, ou ajustar, ou entender, né? Isso para mim também é uma baita inovação, né? E inovação não é complexo. Né? Isso. Inovação para mim ela tem que trazer resultado, seja por um sistema, ou seja, por uma mudança de percepção que gera um resultado grande, né? Eu particularmente acredito muito nisso, né? A gente olha muito assim, mas tem que gastar. Não, inovação muitas vezes não é caro. E às vezes não precisa investir R$1. Basta a gente ter um olhar cuidadoso em cima de um processo, em cima de um formato de trabalho, que a gente vai conseguir entender, né, pequenos ajustes e que muitas vezes podem mudar comportamentos, e comportamentos geram resultados diferentes, e aí a gente vai crescendo cada vez mais dentro da empresa, né? Perfeito. Isso é muito bacana. E complementando também, acho que tem um ponto importante que é da gente cada vez mais olhar para a mentalidade de gestão por dados e Legal. Saber conversar com a linguagem da organização, né? Então, acho que esse é um grande diferencial, assim, que as áreas de comunicação têm que se empoderar mais, de conversar na linguagem do negócio, né? De ir apresentar algum plano, algum resultado, saber conversar, saber fazer os dashboards executivos, né? Um one-page resumido ali. Eu nunca vou esquecer, assim, na época que eu estava na Klabin, aprendi muito também com as minhas líderes. Eu queria mostrar resultado do meu trabalho, eu fazia apresentações de resultado de eventos de 20 páginas, com fotinho dos eventos, e cada lindo, página é lindo, porque era aquela linguagem que eu estava acostumada com comunicação, com agência, né? Vamos fazer uma defesa do projeto. Já um terceiro slide, ela não aguentava mais, né? Eu não ia pra frente, a apresentação eu não entendia por quê. E aí na Mondelez foi bem legal, porque tinha muito esse mindset executivo, assim, né? A gente tem 5 minutos com o CEO. O que a gente tem que levar de mais direto relevante, ao ponto, né? Eu acho que comunicação... Aí não é uma tendência, mas eu lembrei, né, com a sua pergunta, que a gente tem que ser mais relevante nisso, Exato, assim. né? E aí é muito o que? É uma adaptabilidade em relação ao
público que está conversando. Nesse caso, um público de C-Level, obviamente são mais objetivos, são pautados em dados, números, né? E o tempo é mais escasso. Talvez uma apresentação para um outro público, talvez a tua apresentação super conceituada, funcione bem. É isso. Né? Mas qual que é o objetivo da apresentação? É encantar ela durante todo um processo ou para ser objetiva, clara, com números? Né? Então é super legal esse teu comentário, essa percepção. Parece ser algo simples, mas a gente vê que na prática, muitas vezes, esse erro acontece com frequência. E você perde a oportunidade de ganhar ali um aliado. Perde a oportunidade, você falou tudo. E talvez agora aquele conselho de milhão, né? Aquela coisa assim que vai, o pessoal que está nos assistindo fala, opa, agora sim, o que você nos traria, né? Um conselho, uma dica, uma ideia, uma provocação, né? Em relação ao nosso cenário, ao nosso ambiente, né? Ambiente de cultura corporativa, comunicação, né? O que você nos traria ou até uma provocação de pensar? Eu acho que a gente, como profissional da área, a gente tem que se fortalecer muito em rede, né? Então, queria parabenizar também por mais essa iniciativa da Clima de estar propondo esse podcast para troca, né? Entre profissionais, acho que isso é muito rico. E a gente tem que cada vez mais buscar o nosso espaço, nosso lugarzinho na mesa da autogestão, assim. Então, não ter vergonha, se posicionar mesmo, levar, porque só a gente sabe o quanto é crucial esse papel que a gente tem. A gente está auxiliando a organização a atingir seus objetivos por meio de clareza e de comunicação entre as pessoas que vão atingir esse resultado, né? Então, tem coisa mais importante do que isso. A gente, né, sabe que não existe resultado sem comunicação e não existe comunicação sem liderança comunicando, né? Então, eu acho que se for resumir, assim, numa dica para meus colegas, ter esse espaço, garantir esse lugar na mesa de discussão com a direção das companhias. E se já não existe isso, buscar esse espaço. Eu preciso de uma agenda que seja uma agenda mensal. Criar isso. Criar. E ter muita essa autonomia, essa segurança daquilo que a gente tem que fazer com foco no resultado. E aí eu já tinha falado, né, ao longo da nossa conversa, desapega daquilo que não agrega valor, porque no fim das contas a gente fala, né, sempre de a comunicação, pastelaria, não aguento mais. Mas isso diz muito sobre como a gente tem se posicionado. Perfeito. Eu lembro no início da carreira, eu participei de um evento com o Bruno Carramenha. Ele falou, nossa, isso mais de 10 anos, o pessoal já reclamando disso, né? Continua reclamando da pastelaria. E ele falou assim, gente, mas como é que você você não quer ser pastelaria se você olha para a pessoa, ela tá atrás do balcão fritando pastel. Sim. Isso ficou muito marcado para mim, né? Eu não quero, como que eu quero que meus colegas de outras áreas e a própria diretoria da empresa me enxerguem? Ali, né, apagando incêndio, fazendo comunicado, ou, né, se eu tô sempre com uma câmera na mão tirando foto, virou fotógrafo da empresa. Então, exato, a forma como você se posiciona, então tem que ter esse espaço, né, de discussão próxima à liderança. Você estabelecer esses acordos com a liderança, né? Então, é isso aqui que eu vou te entregar, isso, é isso que você quer, né? Estabelecer esses contratos, porque aí você tem o endosso de não fazer o resto, né? Que não tá agregando tanto valor, ou que pode esperar. Então, né? Inverter essa lógica daquilo que a gente tem como uma agenda propositiva e proativa da área versus o que é demanda das outras áreas. Acho que isso tem que estar bem claro que é um segundo plano. A gente tem a nossa própria agenda e vamos apoiar também aquilo que as outras áreas pedem, né? Na medida do possível, mas com essa hierarquia de prioridades. Sensacional, Fer. E aí, pessoal, olha só, vocês que querem muito ter uma área de comunicação estratégica, mas o que é estratégico? A Fer trouxe aqui pra gente, né? Talvez as primeiras movimentações, ser proativo, buscar um lugar numa cadeira de C-Level, provocar, não ter vergonha, bate na porta, fala que você quer conversar. Talvez você receba alguns nãos, né? Isso é natural, acho que o não faz parte do crescimento, mas a gente tem que buscar isso. E aí aqui realmente, gente, é uma dica de ouro, né? Não tenha medo, se torne relevante para, obviamente, se tornar estratégico. Acho que esse é um ponto muito importante, né, que a Fer trouxe, que ela com certeza aplica no seu dia a dia e que traz resultado. Talvez não é rápido, talvez não seja simples, mas com certeza o resultado final ele vai ser muito positivo. Tanto para o profissional, né, quanto para a cadeira que ele ocupa, quanto para a empresa, né? Então acho que eu vejo que é uma situação que vale o risco. Vale a gente
dar a cara um pouco a tapa nisso, perder um pouco de vergonha. Ah, mas não tô preparado. Não se preocupe com isso. Vai pra cima, você é bom, você tá naquela cadeira porque você merece isso, né? Isso. Não, e é muito gratificante, né, Ali? Assim, eu até brinco, eu fico lisonjeada, porque o nosso presidente lá, o Wendel, ele é muito aliado mesmo da comunicação. Eu sei que é um privilégio, né? Nem todos são assim. E aí eu vou acompanhar ele em alguns fóruns e ele, sem estar na pauta, ele sempre cita como exemplo os nossos rituais de comunicação, que ele vê a diferença em relação a outras empresas. Então, assim, isso não tem preço mesmo. Depois que você bate na porta e consegue esse espaço, é bem gratificante. E além de massagear o ego, que é muito bom, né? A gente consegue garantir uma posição de relevância, porque ele vai considerar, né, a tua opinião em relação a uma decisão futura que ele pode tomar, né? Então isso é muito bacana e você se torna cada vez uma área, né, uma profissional vista pelo board mais relevante da empresa em relação, opa, eu tenho que talvez compartilhar um pouco isso com a Feira, eu preciso conversar, eu quero ver a opinião dela. Então isso é muito legal, né? E isso não é um trabalho rápido, não é um trabalho fácil, não é um trabalho rápido, mas sim, você é a prova que acontece, que é possível, né? Então, cada executivo tem um perfil diferente, como chegar, aí cabe a nós essa habilidade, esse entendimento, essa sensibilidade de entender, opa, como eu vou chegar? O porquê que eu vou chegar dessa maneira? Como que essa pessoa se porta? O que é relevante para ela? O que é valor para ela? E aí você começa a montar o seu plano estratégico para chegar lá. Mas, Fer, muito obrigado, eu adorei muito essa conversa com você, foi extremamente inspirador, estou muito feliz, eu acho que aprendi muito com você aqui, Imagina. Foi muito relevante, queria te agradecer esse tempo, obrigado, primeiramente por confiar na Clima, por dividir conosco esses desafios diários, que para nós é muito importante, crescer junto com vocês, mas muito obrigado pelo teu tempo, pela tua troca de informação aqui, para mim foi muito importante, com certeza para o time que está nos assistindo, as pessoas, está sendo muito relevante e com certeza inspirador. Muito obrigada, eu que agradeço a Clima estar com a gente nessa jornada, né, celebrando muitas dessas conquistas. E espero que o pessoal goste também dessa nossa conversa. Com certeza vão gostar. Tá bom? Pessoal, um abraço, obrigado. Espero que vocês tenham curtido mais uma conversa aqui do Cultura Criativa. Em breve a gente vem com mais convidados também, falando muito sobre o nosso mundo de comunicação, cultura, que com certeza vem ganhando relevância ao longo desse tempo, ao longo dos anos, e a gente vem aqui, né, tentando trazer essa visão de mercado mais estratégica, mais assertiva e que pessoas estejam mais conectadas e felizes com o seu dia a dia, com o seu trabalho. Tá joia? Um abraço, obrigado por todos estar acompanhando a gente até agora, um super beijo, valeu, tchau gente! Tchau, tchau!